necessidade deles terem que voltar para morrer. Até porque, quando nós temos uma regra, existem também, a regra tem a exceção. A exceção não anula a regra, a exceção confirma a regra. Então, o caso de Enoque e Elias são casos excepcionais. Os mortos em Cristo eles vão ressuscitar e ser transformados. Agora, os vivos também serão transformados. Ou seja, não é necessário que os vivos morram para depois ressuscitem para ser transformados. Não, Paulo falou, nós, os que estivermos vivos, seremos também transformados, né? No abrir e fechar de olhos. Os casos de Enoque e Elias são, de fato, casos excepcionais. Até porque eles estão numa condição especial na presença de Deus, né? Porque ninguém estaria tantos anos aí, né? Sem envelhecer, sem sofrer dano, se não estivesse numa condição especial. Então, não podemos afirmar de maneira peremptória que eles já foram glorificados, mas pelo menos eles já passaram por algum tipo de transformação aí que os torna aptos para estar ali numa outra dimensão. Os que morrem hoje em Cristo, eles vão para o paraíso, que é um lugar intermediário onde ainda não estão glorificados, porque a glorificação é só no arrebatamento, quando espírito, alma e corpo, ou seja, o ser pleno, for transformado e glorificado. É só na ressurreição que a Bíblia diz, né, que o que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade e assim por diante. Agora, tanto Enoque quanto Elias foram, diz a Bíblia, arrebatados, né, trasladados. No caso de Enoque, a Bíblia até enfatiza, né, pela fé Enoque andou com Deus, né, e Deus para si o tomou, né, foi trasladado para não ver a morte, visto que antes da sua trasladação, diz a Bíblia, alcançou o testemunho de agradar a Deus. Aí, então, fica a pergunta, se o salário do pecado é a morte, então, obrigatoriamente, Enoque e Elias teriam que morrer. Só que tem um problema aí, né, nessa argumentação, porque os crentes que vão ser arrebatados, nem todos terão sido mortos. A Bíblia diz, por exemplo, né, sobre isso lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, ou seja, de acordo com 1 Coríntios 15, eles vão ser transformados também, mas não somente eles, os vivos também, nem todos dormiremos, disse Paulo, mas todos seremos transformados. É por isso que lá no texto de 1 Tessalonicenses 4, voltando a ele, Paulo disse, e nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com os mortos em Cristo, que já terão sido também, já terão ressuscitado. Nós seremos juntos transformados e iremos ao encontro dos ares. Então veja, mesmo os vivos, por ocasião do arrebatamento, não vão precisar morrer para ser arrebatados, né? Apesar de eles terem pecado, e o salário do pecado é a morte, eles não precisarão morrer. E aí então, como a Bíblia explica a própria Bíblia, você precisa entender aí o sentido amplo desse texto de Romanos 6, 23, que diz que o salário do pecado é a morte. Em que sentido o salário do pecado é a morte? Bom, o que morte significa? No sentido geral, morte significa separação. Só que a Bíblia fala de pelo menos 3 tipos de morte. A morte física, né? A morte espiritual e a morte eterna. Há uma diferença entre esses 3 conceitos. O que é a morte física? E sempre morte significa separação. O que é a morte física? Morte física é a separação entre a parte material, o corpo, e a parte imaterial, formada por espírito e alma, o homem interior. Então, na morte, separa-se o homem exterior, a parte material, do homem interior, que é a parte imaterial, espiritual, né? Que não se separam na morte, constituem o homem interior. Mas essas duas partes juntas se separam do corpo. Então, isso é morte no sentido da morte física. A morte espiritual, o que é? É a separação também, mas a separação de Deus, como diz lá em Isaías capítulo 59. O Senhor diz a sua palavra. A Bíblia diz, Isaías falando, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas
as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Então, o pecado separa o homem de Deus. Isso é morte espiritual. E a morte eterna, que lá em Apocalipse a Bíblia menciona como segunda morte, também é a separação. Mas é a separação eterna de Deus, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abominados, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Porque aquele que nasce duas vezes, se vier a morrer, vai morrer só uma vez mesmo. Claro que quem for arrebatado não vai morrer nenhuma vez. Quem for arrebatado estando ainda vivo. Mas aquele que morrer em Cristo, ele vai morrer só uma vez. Mas ele nasceu duas, porque ele nasceu literalmente e nasceu de novo, quando recebeu Jesus como seu Salvador. Então, quem nasce duas vezes, morre uma. Mas aquele que nascer só uma vez, que rejeitar o novo nascimento, vai provar a segunda morte, que é a separação eterna. Então, em que sentido o salário do pecado é a morte? Quando o pecado entrou no mundo, entrou, Romanos 5:12 diz, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. A morte ter entrado no mundo significa o quê? Entrou no mundo a morte física, porque a partir daí os anos, as pessoas foram abreviados, e também a morte espiritual entrou no mundo, o salário do pecado é a morte, mas, veja, graças a Deus que não termina aí o versículo, né? O salário do pecado é a morte, a pessoa se terminasse aí, ponto, todos nós seríamos condenados, mas a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas, e essa palavrinha mas encaixa-se como uma luva aí, né? Às vezes eu não gosto muito dessa palavrinha mas, porque as pessoas utilizam para criticar alguém, né? Ah, o pastor Ciro é uma bênção, e sempre usa a palavrinha mas. Aliás, tem um exemplo aí até, no caso da política aí, das manchetes, né? Que o pessoal fala, o combustível abaixou, mas, e agora? E tal, e não sei o que, os empregos aumentaram, mas, e não sei o que, mas, e o pessoal usa a palavrinha mas para tentar induzir o povo a ter uma compreensão errada, né? Mas aqui, Romanos 6:23, a palavrinha mas encaixa-se como uma luva. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. A ênfase para a graça de Deus. Porque o pecado entrou no mundo e todos são pecadores. Todos nós, se Jesus não voltar logo, queira Deus que ele volte ainda hoje, né? Mas, se ele não voltar, logo todos nós haveremos de morrer. E que também não é problema, porque os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, nós não precederemos os que dormem, diz a Bíblia, né? Então, nós vamos também ressuscitar, mas pelo pecado, a morte entrou no mundo. A partir daí entrou a morte física, entrou a morte espiritual e a morte eterna para aqueles que permanecerem no pecado, né? Eles vão provar a segunda morte, se morrerem sem Cristo. Então, é esse o sentido. Não é que obrigatoriamente a pessoa precise morrer fisicamente. A morte física é um tipo de morte, mas a morte entrou no mundo em todos os seus aspectos, através do pecado. Mas lembre-se, se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Com certeza, Enoque e Elias estão numa condição especial, que um dia nós vamos saber detalhadamente qual é essa condição, né? Porque lá em Romanos 8:18, a Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.